filhinho de papai, na rua Bandido para a Polícia, você tá... Ele sabe comandar um programa como ninguém. Programa do Ratinho, de segunda a sexta às 10 da noite, no SBT. SBT Rio, oferecimento... Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Talentos Senac 2014, o talento conquista. Ultrafarma.com.br. Ele voltou, mas desta vez forçado pela justiça. Na tela para vocês, o jogador Adriano, o Imperador, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por tráfico de drogas, associação ao tráfico e falsidade ideológica. Uma das provas está aí na tela, essa motona de R$35 mil. O ex-atacante do Flamengo comprou 2 motos e registrou uma delas em nome da mãe do chefe do tráfico na Vila Cruzeiro, na época em que comprou a moto. A denúncia caiu como uma bomba e repercute até no exterior. Só para te lembrar, Adriano estava negociando um contrato com um time francês, mas já está de volta ao solo brasileiro, já chegou na cidade do Rio de Janeiro e vai ter que se explicar, meu amigo. Daqui a pouco você vai saber na reportagem de Daniel Penafirme como fica a situação do Imperador, que foi citado pelo Ministério Público como tráfico e associação ao tráfico. Solta a buzina, tô chegando na sua tela agora, que horas? 11h52. Olá, muito obrigada por receber a gente aí com muita informação para você e eu já vou começar falando uma notícia que não vai te agradar muito, não vai ser muito bacana nem para mim nem para você, mas principalmente para o nosso bolso, mas eu tenho que falar, tá? A partir de sexta-feira, a conta de luz vai ficar um pouquinho mais salgada do que já é. O reajuste foi o maior dos últimos 10 anos. E sabe a gasolina? Essa também vai subir. Veja na reportagem do Daniel Penafirme. Há algumas semanas, eles prometiam tudo, blá, 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 mas passada a eleição, surpresa! Vem aí, aumento. E não é pouquinha coisa não, hein? A conta de luz vai subir bem, vai lá pro alto. O reajuste será de 19,11% para os clientes residenciais, como eu e você. E aí, tá feliz? Não estou feliz, mas vai aumentar por quê? O aumento da conta de luz foi bem acima da inflação e já é o maior nos últimos 10 anos. Segundo especialistas, o percentual de reajuste é tão alto por causa da falta de chuva, que baixou os níveis dos reservatórios. Mas justificativas à parte, o que ninguém duvida é que a medida vai pesar e muito no bolso do consumidor. Como o aumento é acima da inflação, é difícil dizer que isso não vai pesar no orçamento, na medida em que as pessoas não conseguem repor nos salários um aumento dessa magnitude do consumo doméstico. Quem fica feliz? Já consegue pagar as contas direito. Imagina com um aumento desse. No Rio, o aumento é só para os clientes da Light. Ao todo, são mais de 3.700.000 pessoas no Rio, Baixada Fluminense e parte do interior do estado. O reajuste já começa a valer a partir da próxima sexta-feira. Vida dura para o seu Antônio, que já gasta R$100 por mês na conta de luz. E agora? Já estava numa economia. Agora, com o aumento que vai ter, temos que economizar mais, senão não vai dar para pagar. Como não há mal que venha sozinho, vem mais naba por aí. É o aumento da gasolina. O reajuste ainda não tem um percentual definido e nem uma data para entrar em vigor. Mas é bom o pessoal já ir preparando o bolso, hein? Vai afetar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter que vender o carro para botar gasolina, né, cara? É difícil. Boa, boa. Ou vender o carro. Se a gente tivesse transporte público decente, né? Ah, meu sonho era poder entrar no metrô, no ônibus lá perto da minha casa, baixar aqui em São Cristóvão, lendo um livro ou dormindo, tirando aquela sonequinha, mas não tem transporte de qualidade, né? Em relação a esse aumento, a gente sabe que é reajuste de mercado, a gente sabe que entrando fulano, ciclano, qualquer um ia ter esse reajuste no mercado, porque é assim que o capitalismo vive, mas porém, a gente tem que deixar bem claro aqui, num país que a gente é dependente completamente, não sei qual é o percentual, das hidrelétricas, ou seja, não choveu, quem paga o pato é o consumidor, porque você acha que alguma dessas empresas, dessas concessionárias, vão ficar com prejuízo no bolso? Não vão não, meu amigo. Então a dica que a gente, imagina só, esse reajuste na conta de luz vem na época do verão.
Quem tem ar-condicionado liga mais, quem tem gasta muito mais energia. A dica agora, gente, ou fica cozido no 40 graus do Rio de Janeiro, ou se prepara para a continha salgada. Em relação à gasolina, a presidente da Petrobras, a Graça Foster, diz que não quer anunciar, mas a gente já sabe. Vem também chumbo grosso por aí, ou melhor, deve ser entre 5%, né? A gente só espera que não tenha mais surpresa, tá, Graça Foster? Só isso que a gente espera. 11h55, aumentou o número de pessoas que ocupam um terreno em São Gonçalo. A situação está complicada. São Gonçalo, aqui na nossa região metropolitana. A invasão que começou na semana passada já tem mais de 1.500 pessoas e o número pode subir sim nas próximas horas. Quer ver só? Mais um grupo se juntou às 200 famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ocupa um terreno no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, desde a última sexta-feira. Agora são pelo menos 1.500 pessoas acampadas na área de 60 mil metros quadrados. A maioria deles são moradores de bairros vizinhos que não tiveram mais condições de pagar aluguel. Eu moro só eu e minhas 3 filhas e às vezes não tenho condições, né? Às vezes não tem nenhum alimento dentro da minha casa para me dar minhas filhas porque eu tenho que pagar o aluguel no final do mês. Os invasores estão vivendo em barracas improvisadas e com poucas condições de moradia. Além disso, o acampamento fica próximo à divisa dos bairros Jardim Catarina e Santa Luzia, uma das áreas mais violentas da cidade. A Prefeitura de São Gonçalo já enviou representantes para negociar com os invasores, mas ainda não houve acordo. A liderança do movimento quer que a Prefeitura inicie um programa de habitação popular. A ocupação ela é uma proposta e quando a gente faz uma ocupação organizada, né, a gente atrai as famílias que precisam de moradia, mas a gente aponta também para uma solução habitacional. A minha única preocupação em relação a isso é um problema habitacional, é um problema social, um problema complicado. A minha única grande preocupação é justamente não ter um diálogo nesse começo, em que as famílias chegam todas com as suas necessidades, com as suas precariedades. Como disse a mulher, eu não tenho comida para dar para os meus filhos, eu não tenho casa, não posso pagar o aluguel. Você está vendo aí? A imagem, qualquer imagem que você olha tem criança em volta. A minha maior preocupação são com crianças. Você vê lá, tem uma mulher não só com a criança pequena, como também grávida de uma outra criança que vai nascer onde? No acampamento. A minha grande preocupação é acontecer o que aconteceu na favela da Telerge. Não fazem um diálogo logo no começo, tá aí a imagem que eu falei, um bebê de colo, outra que vai ter neném no meio do mato. A preocupação minha é o seguinte, assim como aconteceu na Telerge, não fazem uma conversa, um diálogo e depois é tiro, porrada e bomba, é briga de um lado, é polícia que se dando do outro e a população isso daí que toma porrada também do outro lado. Essa é a minha grande preocupação. O diálogo no começo é a melhor saída. Fica a dica, tá? 2 criminosos foram presos nessa madrugada depois de trocar tiros com policiais em Jacarepaguá. Eles estavam roubando o carro e acabaram batendo durante a fuga. Essa é uma navalha mesmo de barbeiro? Rafael Paiva conta pra gente. Policiais do batalhão de Jacarepaguá receberam informações do serviço de inteligência da polícia de que um carro com bandidos do Morro do Chapadão, na Zona Norte, havia cruzado a cidade para fazer roubos na Zona Oeste. Ao serem localizados e cercados pelos PMs, os criminosos bateram com o veículo. Os 3 suspeitos desceram e, ao tentar fugir, trocaram tiros com os policiais. Um dos bandidos tentou se esconder no estacionamento de um supermercado. Mesmo armado, ele não resistiu à prisão. Eric de Jesus Bezerra, de 21 anos, estava com esta pistola .40 e várias munições. O comparsa dele, Lucas de Souza Leite, de 19, também acabou preso. O terceiro criminoso conseguiu escapar. Nenhuma vítima prestou queixa na delegacia da Taquara, onde o caso foi registrado. Um fato importante para a gente analisar aí, sempre que eu converso com o Dr. Carlos, a gente fala sobre isso. O cara saiu do Chapadão, tá aí os policiais que conseguiram fazer a prisão dos caras, parabéns a esses policiais. Esses caras estavam dentro desse carro, saíram do Chapadão, cruzaram a cidade em direção à Zona Oeste para roubar lá em Jacarepaguá. Não tiveram sorte porque não são bons no ramo, não são bons no que fazem, né? Bandido ruim de dom ruim, né? O que acontece? Antigamente isso não acontecia, porque esses caras são provenientes do tráfico. Como tá ali apertando o cerco, no Chapadão não tem o PP, mas os caras estão brigando, é facção de tal. Os caras começam... Aí, ó, saiu feio na foto, hein? De olho fechado. E o outro? Quer ver o outro? O outro faz sobrancelha pra assaltar. Olha lá, olha só.
Faz sobrancelha, hein, amiga? Ah, mas faz uma sobrancelha federal. Esse daí saiu de olho aberto, mas denunciou a sobrancelha. Agora eu vou falar pra vocês. Isso é fato que os caras estão tentando ramificar e roubar em outra coisa, estão se dando mal. Olha lá, ó, 18º Batalhão deu-lhe as caras e tá aí na 32 DP. Vão ser presos se tiver passagem pela polícia, vão continuar, senão vão voltar pra rua fazer o quê? A mesma coisa. Líder comunitário da Rocinha registra queixa de abuso de autoridade contra os PMs que participaram de uma operação na comunidade. Isso mesmo, ele foi para a delegacia falar que a mulher dele tomou um tapa na cara e teria sido agredida por um dos policiais. A reportagem é de Du Oliveira. Fala, Eduardo. Este morador decidiu fazer queixa na delegacia. Carlos Eduardo da Silva Barbosa, de 37 anos, conhecido como Duda, é líder comunitário da favela. Ele afirmou que os agentes chegaram na casa dele por volta das 7h30 da manhã e foram bastante agressivos. Ao ouvir os gritos da minha família, da minha mulher e da minha esposa, eu subi correndo, ainda deu tempo de presenciar o policial do BOPE dando uma tapa na cara da minha esposa, que já estava com o braço marcado, roxo. A mulher do líder comunitário também foi à delegacia. Ela estava com hematomas pelo corpo e foi encaminhada para exame de corpo de delito. Bateram na cara dela, machucaram ela e a gente veio para a delegacia fazer a ocorrência policial. A operação na Rocinha contou com o apoio de mais de 300 homens do BOPE, do Batalhão de Choque e do Batalhão de Ações com Cães. Os tiroteios são frequentes e vêm aterrorizando os moradores. Um helicóptero blindado da PM fez sobrevoo em vários pontos da comunidade para dar apoio aos agentes que estavam em terra. 2 pessoas foram presas e um menor apreendido. Durante a ação dos policiais, eles conseguiram apreender equipamentos eletrônicos, uma pequena quantidade de drogas e muita munição. Você acompanhou um tempo com a gente? Essa foi uma operação com uma semana de planejamento, não só para pegar tráfico em relação à apreensão de drogas, mas sim denúncias de paióis, cara, eu não sei o plural disso, mas sei que é armazenamento de armas junto aos traficantes na comunidade da Rocinha, onde tinha tido já um dia antes, na Cachopa, Rua 2, tiroteio. O detalhe é o seguinte: o líder comunitário denuncia que a mulher dele foi agredida durante esta operação. Assim como qualquer outro morador, que fique claro, ele tem o direito sim de que, se ele se sentiu ameaçado, se ele se sentiu que a família dele, ou como aconteceu com a mulher dele, foi agredida, ele tem todo o direito de ir à delegacia e fazer a denúncia. Essa é a versão dele. Segundo os policiais, houve sim essa operação. A mulher dele passou por exame de corpo de delito. Segundo as informações do líder comunitário, volto a repetir, ela tinha marcas roxas pelo corpo. Sobre essa denúncia feita por ele, a Polícia Militar informou pra gente que todas as circunstâncias vão ser apuradas em uma sindicância e que os policiais envolvidos serão chamados para depor, o que é normal, tá, gente? Isso acontece constantemente. O grande diferencial, tá aí o sobe-som do tiroteio que foi, né? Não foi pouco não, né? A operação, claro, os traficantes respondem à altura, a gente sabe que tem armamento lá. O grande fator é que ele fez essa denúncia que, sim, eu vale ressaltar que, como qualquer morador, tem o direito, tá? Atenção, antes dessa reportagem aqui, eu quero ali, ó, bota só, Adriano tá em casa já, hein? Adriano tá aqui no Rio de Janeiro. Você tava acompanhando aí pela internet que ele ia jogar num time de 2ª divisão lá em Paris, na França, teve que voltar às pressas, teve passaporte confiscado, porque o Ministério Público denunciou o Adriano por tráfico, associação ao tráfico. Essa daí é uma das motos, um dos brinquedinhos que ele teria comprado, se eu não me engano, em 2007. É isso, minha gente brasileira? Me ajuda aí em cima. De R$35 mil e teria colocado uma dessas motos em nome da mãe do Mica. 2010? Mãe do Mica. Quem era o Mica, Isabela? Esse daí tá preso, então você não deve lembrar, mas a gente aqui que trabalha todo dia com esses nomes, o Mica foi durante muito tempo, o cara que dominou a venda de drogas, traficante ali da Vila Cruzeiro antes da pacificação. Adriano estudou com ele na mesma escola e seria amigo do Mica. Até aí tudo bem, ninguém tem nada a ver com a amizade de ninguém. O problema é que na época houve uma investigação policial e o Adriano teria colocado o nome essa moto no nome da mãe do Mica, que também seria envolvido aí, né, nessa questão do tráfico. O Daniel já tá postos, por favor? Abre Daniel Penafirme, por favor. Dani Penafirme está acompanhando o caso, abre aqui. Daniel,
Jogador... Tá aí ao vivo pra gente? Tá apurando? Daniel, Oi, tá aqui. Pode falar, que Bel. susto! Daniel tá apurando nós na fita. Daniel tá apurando desde cedo. O seu Adriano chegou na surdina no Brasil. Como foi a chegada dele aqui? Boa tarde. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Na verdade, a imprensa ficou toda posicionada hoje de manhã lá no Aeroporto Internacional Tom Jobim, esperando a chegada aí do Adriano, que foi à França acertar contrato com o time da terceira divisão. Seria mais um recomeço da carreira do Adriano. Não é segunda, não? Não, da terceira divisão do futebol francês, o La Havre, sei lá o nome desse bagulho aí. E aí, o que acontece é o seguinte, a assessoria de imprensa do jogador, por volta das 11 horas da manhã, disse que, na verdade, ele chegou ontem à noite, que já está no apartamento dele, na Barra da Tijuca, descansando, e que ele não se pronunciaria, por enquanto, porque não teria sido comunicado ainda, de maneira oficial, dessa iniciativa aí do Ministério Público de denunciá-lo por associação para o tráfico de drogas e falsidade ideológica por causa daquela questão da moto, né, Isabelle? Agora, Daniel, eu sei que você vai explicar na reportagem que está ficando pronta, por isso que o Daniel não está no link com a gente, trouxe o material agora, mas eu fiquei muito impressionada. O Ministério Público, ou seja, a promotoria, denuncia lá na denúncia que eles fazem, eles dizem o nome do Adriano, é Adriano alguma coisa de Adriano Lima? Leite Ribeiro. Adriano Leite Ribeiro, vulgo Imperador. Eu tô assim porque quando fala vulgo, é tipo assim, João fulano de tal, vulgo Mica. É nome, é sigla dado a bandido em processo, né não? É verdade, se ele está entrando aí, sendo denunciado por associação para o tráfico de drogas, ele está sendo colocado aí no mesmo patamar, digamos assim, do traficante Mica, né? Que tem o nome dele, mas que é conhecido como Mica, e o Adriano conhecido como Imperador, para você ver a que ponto a situação chegou. Tudo isso, Isabelle, porque o Adriano teria dado 2 motos de presente para o traficante Mica, uma delas estaria inclusive no nome da mãe desse traficante. São motos legalizadas, não são roubadas, porque de acordo com a denúncia do Ministério Público, era necessário que os traficantes daquela localidade tivessem veículos velozes e legalizados para sair da comunidade fazendo delivery de drogas sem despertar a atenção da polícia. Agora sim, hein? Agora ficou pequeno. 5:06, reportagem está pronta do Daniel. Ministério Público, então, como disse o Dani, denuncia sim, senhor, o jogador Adriano por envolvimento ao tráfico de drogas. Veja os detalhes na tela para você. Durante parte da manhã, a imprensa aguardou o Adriano no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O jogador esteve na França para acertar contrato com um time da terceira divisão local. Mas por volta das 11 horas, a assessoria de imprensa do Imperador informou que ele já teria chegado à cidade ontem à noite e estaria no apartamento dele na Barra da Tijuca. Adriano foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e falsidade ideológica. O alvo da investigação é a compra de 2 motos que teriam sido dadas de presente pelo jogador para o traficante Rogério de Souza Paz, o Mica. Na época, ele era um dos chefes do tráfico de drogas aqui na Vila Cruzeiro. Na denúncia do Ministério Público, um amigo de Adriano, identificado como Marcos José Oliveira, teria recebido ordens para comprar as motos com os documentos do Imperador em uma loja em Vicente de Carvalho. Uma delas teria ficado em nome do jogador, a outra em nome de Marlene Pereira de Souza, mãe do traficante Mica. Os documentos apontam ainda que as 2 motocicletas foram levadas para a Vila Cruzeiro e passaram a ser utilizadas pelo tráfico de drogas, que precisaria, segundo a própria denúncia, de veículos velozes e legalizados para circular fora das comunidades sem chamar a atenção da polícia. Na favela, ninguém quer falar sobre o assunto. Não sei te explicar nada que eu tô por fora desse negócio de futebol. Adriano deve ter o passaporte apreendido por causa de um pedido feito pelo Ministério Público. A assessoria de imprensa do jogador disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, o Imperador começou a ver a carreira desmoronar após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2009. Diversas investigações apontavam a ligação dele com traficantes. As polêmicas do jogador fora dos gramados acabaram o afastando do futebol. Entre as inúmeras confusões em que se meteu, está a briga com a ex-namorada, personal trainer Joana Machado, que teria acontecido durante uma festa na Vila Cruzeiro, onde estavam também vários jogadores do Flamengo. Além disso, Adriano e o segurança também foram denunciados pelo Ministério Público por causa do disparo que acertou a mão de Adriene Cirilo. Na época, ela estava com o jogador no banco de trás do carro dele, voltando de uma boate. Tantos problemas mexeram com o bolso do Imperador, que recentemente colocou à venda a mansão que tinha na Barra da Tijuca, pelo valor de quase 6 milhões de reais. O local era usado para festas. Vou pedir aqui, garotinho, vem aqui, garotinho. Entra aqui, Tô já na tá área. posicionado, tá na área. A que ponto, O Adriano né? é de área também. Né? A que ponto chega... a gente não tem nada a ver com a vida pessoal dele, mas assim, é muito triste. A gente já torceu tanto pelo nosso camisa 9 da seleção, Adriano, que sempre foi o imperador. A situação que chegou, por que ele chegou a esse fundo do poço, pelo amor de Deus? Olha, o Adriano, se quisesse e tivesse a cabeça no lugar,
ele seria titular absoluto da seleção brasileira desde a Copa do Mundo de 2010. Até hoje, você acha? Até hoje seria, porque ele é um jogador diferenciado. Ninguém tem um chute tão forte quanto ele. Ninguém tem aquela caneta esquerda tão violenta quanto ele. Agora, ele foi criado lá na Vila Cruzeiro. Eu acho que o Ministério Público foi muito inoportuno agora que o Adriano estava acertando o contrato. É a pergunta que eu queria te fazer. Você acha que foi uma coincidência ou esperaram essa situação? Eu acho que esperaram. Não foi coincidência, não. O Adriano já tem outros episódios, inclusive na internet, nas redes sociais, fotos com a R15, sei lá. Fazendo CV, que eu me lembro. CV e tal. Então, ele já tem um passado. Não foi fato novo. Fato novo era ele enganando lá na França. Eu não acredito que ele volte a jogar. Eu não acredito. A contusão dele foi considerada irrecuperável porque ele não fez 67 ausências no Corinthians de fisioterapia. Não, praticamente, eu fico me perguntando, eu não sei se você concorda, você que está em casa comigo, eu não importa se o cara nasceu na comunidade, se destacou pelo bom futebol dele, a gente não pode julgar, não é, garotinho? Porque eu tenho amigos que não deram certo na vida, mas nem por isso você vai virar e vai falar assim, ó, não quero ser seu amigo. O grande problema é que quando você compra uma moto, mesmo que for pro seu amigo que não é lá grande coisa, e vai e dá para esse amigo, pode parecer amizade para você, né, Daniel? Daniel pode entrar na conversa com a gente, mas pro papel da delegacia, você está se associando, você está ajudando o crime organizado, como teria acontecido segundo a denúncia do Ministério Público, né, Dani? É verdade, Isabelle. Se ele dá motos para um traficante, né, moto que inclusive bota uma no nome da mãe, a outra ficando no nome dele, ele dá as duas motos para o traficante Mica, é de se supor que ele sabia que o traficante Mica não ia usar essas motos para passear ali por dentro da comunidade, né? Que se ele sabia da atividade do traficante, possivelmente ele sabia também para que aquela moto seria usada. Agora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta ao garotinho, que é o seguinte, me parece, garotinho, a impressão minha, é que a coisa desandou um pouco, talvez na cabeça e na vida do Adriano, após a perda do pai dele e também a não convocação para a Copa de 2010. Aí parece que a coisa desandou de vez. Queria saber se você tem essa impressão também. Não tem essa impressão, não. A minha impressão é a seguinte, a cabeça dele não é boa. Ele largou, ele ganhou muito dinheiro na Itália, ganhou muito dinheiro. Até no condomínio onde ele morava em Milão, os vizinhos fizeram um abaixo-assinado para expulsá-lo de lá pelas festinhas e o barulho durante a madrugada. Ganhou dinheiro, ganhou. Só que a torneirinha fechou. Agora, será que ele tem reserva bastante para continuar? Você botou à venda aquela mansão que eu já vi, esse padrão? Gigantesca lá na Barra. A pergunta que eu faço para vocês aí de casa, é triste a gente falar de alguém que tem uma ascensão, é muito triste em relação a vício, problemas com bebida. A gente tem um histórico desse, um craque também, que você deve conhecer muito bem a história, que é o caso do Garrincha. Você acha que é o novo Garrincha? Porque o Garrincha foi um craque, muito bem, mas devido aos problemas, de cabeça, acabou morrendo meio que pobre. O Adriano, para a época, ganhou muito mais dinheiro que o Garrincha. Mas você acha que o final pode ser o mesmo? Pode ser sim. Que pode triste, ser sim. Lamentavelmente pode ser o mesmo. Históricos diferentes, mas que podem ter um final inteiramente diferente. Porque o Garrincha era humilde, nasceu humilde, continuou humilde mesmo quando ganhou dinheiro, só que o dinheiro que o Garrincha ganhou naquela época comparado não correspondia. A isso, não. O Adriano ganhou um império mesmo, ganhou muita grana. Adriano, para vocês terem uma ideia, não conseguia andar pelas ruas de Milão, não conseguia andar pela Itália, porque ele era considerado um deus. Na época em que ele foi para a Copa do Mundo, então, a gente vê principalmente, né, garotinho, principalmente que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso com os meninos, ele tem algo muito diferenciado para quem é jogador brasileiro e vai para a Europa. É o porte físico. Os caras têm que sair daqui tipo Neymar e fazer um trabalho físico impressionante para aguentar, porque o futebol lá deles é diferente. O Adriano e o chute dele um porte físico forte. Não existe no futebol mundial hoje ninguém que tenha um chute tão potente quanto aquela canhota do Adriano. Só que aquela lesão que ele não cuidou e, consequentemente, se agravou, ele não voltaria, no meu modo de entender, conversando com os médicos, a voltar a jogar, não voltaria a jogar o futebol que ele jogou.
Ele está lá negociando com o Le Havre na segunda divisão, terceira divisão da França. Aproveitou a oportunidade, teve o convite, está pesado, não se cuida. O Flamengo deu oportunidade, o Corinthians deu oportunidade, ele não as aproveitou. Ô Daniel Penafirme, agora a gente tem a curiosidade, você que está acompanhando o caso, qual é a situação? É criminal mesmo. O Adriano hoje, o que acontece agora? O Ministério Público fez a denúncia e a partir de agora o que acontece com o jogador? Agora a justiça tem que se pronunciar a respeito da denúncia e acatá-la ou não. É claro que o jogador vai ser notificado, vai ser informado oficialmente do conteúdo desta denúncia, vai acionar aí os seus advogados para que possa apresentar a sua defesa. Mas o que chama atenção... E o passaporte vai ser recolhido, Exatamente. Né? É isso que me chama a atenção, ô Dani, porque se fosse algo assim, Isabelle, você vai ser chamado para depor, mas eu tô lá na França, tô renegociando, depois eu volto. O grande problema é o seguinte, se ele veio às pressas, porque o negócio não é tão pequeno. Na verdade, o passaporte ainda não foi recolhido, mas deve ser recolhido sim, tão logo essa denúncia seja encaminhada aí a quem de direito. O importante frisar é o seguinte, a denúncia deixa bem claro que, no entendimento do Ministério Público, o Adriano sabia para que serviam as motocicletas que ele estava dando aí para o traficante Mica. Portanto, ele entra por associação ao tráfico de drogas e falsidade ideológica, já que teria colocado aí a moto no nome da mãe do traficante, uma tentativa de burlar aí a fiscalização, burlar a polícia. Como se fosse, como é dito já no começo do inquérito, se você ler lá, Dani, vulgo imperador, né? A gente já começa a entender como que os promotores que estão analisando e com esse caso nas mãos, o que é uns 4 anos, né, Dani, estão interpretando a posição dele dentro desse esquema que para eles é um esquema criminoso, tráfico e associar ao tráfico, né, É o que agrava mais, ele vai ter que dar explicações, vai ser difícil ele convencer a autoridade pública, mas a gente sente que a situação é difícil para ele no momento, exatamente por esse envolvimento. E o histórico dele, não é o fato dele ter nascido na comunidade, não é o que ter eu os falo amigos sempre. Bandidos do tráfico, um está preso. Cada um tem sua realidade. Então, é diferente. Você pode nascer numa comunidade e não se envolver com o que é ilegal dentro daquela comunidade. O Adriano, vocês devem estar lembrados, ainda jogava no Flamengo, quando uma vez veio a história, ele não vai jogar porque ele queimou o calcanhar. Não era isso. Aí, não, queimou numa lâmpada, numa lanterna, num farol, num holofote. Numa lâmpada que iluminava o gramado do jardim. No jardim. Nas proximidades da piscina da casa. Ele queimou na moto. Eu lembro. Foi na moto, na carona, que ele estava lá na comunidade. Depois teve depois para vocês lembrarem, teve a história que a gente também não tem nada a ver com quem era, mas a Joana, muita gente colocou ela como barraqueira, não sei, muitas vezes ela tentou retirar ele dessas festas onde estavam essas pessoas. Mas ele, quando tinha saudade dessa galera, ele tinha um cantinho lá, onde ele dormia, tomava as dele e de repente relaxava lá. Dentro da comunidade? Dentro da comunidade, tinha um cantinho dele lá. Agora você falou uma coisa importante, quem não se lembra, pela passagem do Corinthians, foi quando todo mundo falou, agora é a volta. Porque o Ronaldo Fenômeno fez o mesmo trajeto, mas foi lá, era diferente, mas foi lá, o Corinthians parecia uma salvação dos caras. E o Corinthians colocou o mesmo fisioterapeuta que cuidou do Ronaldo, o Bruno Ziori, ficou cuidando do Adriano. Sabe quando ele ficou? Quanto? 67 A pergunta é quantas vezes ele compareceu. Aí eu não sei. Exatamente. Ele deu entrevistas e vale lembrar para vocês. Isabelle. Oi. Tem também a passagem mais recente agora pelo Atlético Paranaense, né, garotinho? Sim, foi dado ao Adriano a chance exatamente. de disputar a Libertadores. Ele chegou a entrar, se não me engano, Foi o último clube dele. Exatamente, foi o último clube dele antes dele tentar agora essa volta pro mercado no exterior. Eu não entendi esse convite, porque ele foi à França, Le Havre. Pode ter acontecido também de repente, ele já ter sido informado que o Ministério Público ia denunciá-lo e, de repente, alguém armou a proposta da França para ele ir lá no Le Havre. Pode ser, garotinho. Pode Primeiro acontecer para você também. entender melhor, como a imprensa ficou hoje toda lá e ele já estava aqui, os advogados têm informações privilegiadas do andamento do processo e ele tem ótimos advogados, fazem esse acompanhamento e, por isso, poderia ser, você cantou uma bola muito importante, que a imprensa agora, garotinho aqui levantando uma bola que com certeza os nossos colegas vão correr atrás. É provável que essa história, porque todo mundo ficou aqui se perguntando, mas quem é esse time? Não é Paris Saint-Germain. Você já ouviu falar no Le Havre? Le Havre, viu, Daniel? Aprende a falar o nome. Eu conheço a região da França, mas não
time de segunda, terceira divisão. E cá para nós, o Adriano está fora de atividade. Não, e cá para nós que o Adriano já voltou de lá porque se sentiu deprimido porque está longe do Brasil. O cara na situação que ele está, querer voltar para a Europa, você falou muito bem, pode ter sido uma estratégia aí dos advogados para tentar montar alguma coisa, mas parece que não adiantou, né, garotinho? Eu acho que não, acho que a coisa não deu certo e aí ele teve que voltar. Daniel, a grande expectativa agora, a gente da imprensa e você que está acompanhando pelo SBT isso de perto, é ele se apresentar. Ele se apresentaria onde? Isabelle, na verdade, não foi notificado, né? Não se sabe ainda. Ele se apresentaria no Le Havre da França, né? Ele foi, na verdade, lá... Não, na delegacia. Ele tem que ser notificado? Ele tem que ser notificado. Foi uma denúncia feita pelo Ministério Público, agora ele vai ter que ser notificado, vai acionar a sua defesa para que possa se defender. A fase do inquérito policial já passou, portanto, ele não tem que prestar nenhum novo depoimento, né? Todos os depoimentos que ele prestou à polícia já constam aí no inquérito, que aponta também a amizade entre o Adriano e o Mica. De acordo com o inquérito do Ministério Público, Adriano continuava a frequentar a Vila Cruzeiro, local onde se envolveu com em diversos episódios escusos, conforme amplamente divulgado pela imprensa. Né? Mica que está preso, a gente tem aqui as imagens quando o Mica foi preso. Detalhe, a assessoria de imprensa volta a reforçar, 12h20, falando para você, a assessoria do Adriano volta a reforçar que ele ainda não foi notificado. Não vai falar antes de Não vai falar isso, ele tem todo o direito dele. Vale lembrar aqui, só para deixar bem lembrado aqui, o garotinho tem memória melhor que a minha em relação ao futebol. Lembra quando ele apareceu numa foto assim, ó, com CV, ou que tinha aquele abajur na casa dele na Itália, que era um fuzil? Na época, eu conversei por telefone com quem respondia pelo Adriano. Quem era? Gilmar Rinaldi. Que hoje é o manda-chuva. Não, ele jogando no Flamengo, ele foi trocado exatamente. Era o Reinaldo, também era jogador do Gilmar Rinaldi, e o Adriano. Tanto que depois é que o Adriano deu um bico no Gilmar Rinaldi, que ficou chateado, tirou a procuração dele para ele e, consequentemente, procurou outro sujeito para representá-lo nas negociações. São os bastidores aí de toda essa história. Eu me lembro muito bem de ter conversado. Por telefone com o Gilmar Rinaldi. Lembrando, para quem não sabe, que o Gilmar Rinaldi é o diretor. É o diretor. Manda-chuva da CBF. Da CBF. O manda-tudo da CBF. Aquele que o Romário não curte muito pelo jeito. Aquele que o Romário falou aqui, o que o Gilmar Rinaldi deixou de ser procurador de jogador, quer dizer, da noite pro dia ele deixou de ser. O Romário deixou a deixa. Ó, o garotinho volta daqui a pouco pra gente. Essa história vai pipocar muito mais. Daqui a pouco a gente volta com toda a turma aqui. Eu tenho mais informações para dar para vocês. Dani, muito obrigada. Daniel Penafirme tá pendurado no telefone. Qualquer novidade em relação ao caso Adriano, a gente volta a daqui, tá? Vamos falar muito mais. E vamos falar muito ainda do Adriano, pelo jeito. Muito, muito. Foi enterrado hoje o corpo do jovem atropelado por uma viatura da polícia próximo à comunidade do Batã, em Realengo. Essa história a gente está acompanhando de perto também. No velório, o clima era de dor e revolta. O Du Oliveira foi lá. Fala, Du. Era um ótimo filho, me ajudava em tudo. Era tudo na minha vida. Na estampa das camisas dos amigos e familiares, a foto de Luiz Cláudio Andrade Baltazar, de 17 anos. Cerca de 50 pessoas foram ao velório do jovem no cemitério do Murundu, em Padre Miguel, zona oeste do Rio. A mãe do rapaz teve que ser amparada. Ela não queria ficar longe do filho. Era uma dor irreparável que misturou dois sentimentos, indignação e revolta. Eles atropelaram meu filho e mataram meu filho. Por nada que meu filho trabalhava, meu filho não era bandido, meu filho trabalhava e me ajudava. Segundo informações de testemunhas, Luiz Cláudio tinha acabado de sair do trabalho quando seguia para uma festa, acompanhado de um outro amigo que também estava de moto, quando eles foram abordados por policiais militares que estavam em uma viatura. Os agentes mandaram que os rapazes parassem, mas apenas um dos amigos de Luiz Cláudio conseguiu ouvir a ordem dos policiais. Os PMs perseguiram o jovem por cerca de 2 quilômetros até chegar à rua Itajaí, um dos acessos à comunidade do Batã, próximo à Avenida Brasil. Uma viatura apareceu toda apagada e veio com o giroscópio com giroflex desligado, só com o barulho da viatura. Eu percebi logo de primeiro e parei a moto, ele não tinha se ligado, ele não viu. Depois que ele viu que a viatura estava vindo atrás dele, ele seguiu. Com a batida na traseira da moto, Luiz Cláudio foi arremessado e caiu de cabeça. Ele ficou quase 20 minutos deitado no chão à espera de socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Apesar da tragédia, a família resolveu doar os órgãos do rapaz e agora espera por justiça. Vou correr atrás de tudo, não vai ficar assim não. O que eles fizeram com a dor que eu estou sentindo, eles não imaginam. A dor é... Nossa, imagina a dor dessa mãe, né? A questão é a seguinte, você está vendo aí a imagem, a acusação que ela faz, ela tem todo o direito de ir atrás da justiça em relação a isso. Eu me lembro muito bem, né, Zane? Um caso muito parecido que aconteceu em Pati Alferes. Não sei se vocês estão lembrados disso. Uma moça também estava indo para o trabalho, ela tentou fugir de uma blitz policial, daí caiu, bateu a cabeça, acabou morrendo. Um acidente bobo, mas que ela acabou falecendo, uma tristeza. E na moto dela tinha as marcas da azul, a marca azul da viatura, e esse caso está sendo investigado até hoje. Aí você está vendo a imagem do menino que não teria ouvido, segundo a polícia, o comando de parar, e aí teria sofrido acidente que ocasionou na morte. A gente foi atrás do comando da UPP do Batam, que falou que abriu uma averiguação para apurar as circunstâncias da ocorrência, como que foi a perseguição, como que teria sido o socorro em relação a isso e as devidas responsabilidades também em relação ao caso que levou, infelizmente, à morte desse jovem. O caso foi registrado na delegacia de Realengo como lesão corporal culposa e, segundo os policiais militares que socorreram o rapaz, ele bateu na viatura quando fugia após a viatura tentar parar a moto onde ele estava. Tá muito triste mesmo. Aqui que a gente manda um abraço para a mãe. Vem aqui para mim. Olha só, esse final de semana eu tenho um compromisso importante lá em São Paulo. Vou participar mais uma vez do Teleton, é o SBT do Bem. Quer saber como você pode participar também? Veja só. É sempre bom fazer o bem, por isso, nos dias 7 e 8 de novembro tem Teleton. Você já pode fazer a sua parte. Ligue para 0800 123 4515 e doe R$15 ou doe quanto quiser pelo site. A união transforma a vida, só depende de nós. Vem aí, dias 7 e 8 de novembro, Teleton 2014. SBT do Bem. Olha só, eu tenho que fazer um rápido intervalo agora, mas preste atenção. A galera do esporte chegou aqui, a gente tem novas informações sobre o caso Adriano. Voltou às pressas a mando da justiça. Não saia daí, tô te esperando, a gente volta já já. Extra forte, extraordinariamente forte. Queria aproveitar a coletiva, dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado está em negociação, mas não sai do clube por menos de 20 milhões. 20 milhões? 10. 300. 300 mil. R$300, 3 de 100 no crediário, ainda ganha a bola autografada. Bom, professor. Esse é o seu Sidney. Ele chega e o preço, ó, despenca na tabela. Ah, o preço caiu? Uhum. Ah, isso dura o meu conceito. Ultrafarma.com.br, porque preço baixo faz muito bem pra saúde. Toda hora é Presunic. É hora de aproveitar a quarta da carne Presunic e saborear ofertas de primeira que combinam com você. Alcatra com maminha 16,98, chão bovino 15,50, filé de peito de frango 6,99, açúcar refinado União 1,69, leite condensado Italac 1,89, Antártica lata ou long neck com 30% de desconto no segundo pack. Preço, atendimento e qualidade Presunic. Beba com moderação. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Com Ourocard, tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Ourocard, quem tem, tem tudo. Rodrigo Faro, a nova fragrância da Jequiti.
de volta, tamo junto. Olha só, agora chegaram todos os meninos. É hora de rodar a vinheta do esporte. Rodou. SBT Esporte. Oferecimento Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Imediata BMG. Nosso crédito é pra você. Super Boliche. Você pode ganhar até R$500 mil com a raspadinha. José Carlos Araújo. Alô, voltei. Depois daquele tiroteio todo com a Isabelle aqui, eu entrei e estou voltando agora para falar do Flamengo, que logo mais vai enfrentar o Atlético Mineiro às 10 da noite. Não sei se o Gabriel vai jogar, se o Everton vai jogar, mas a disposição do Flamengo vai entrar em campo diante de 50 mil torcedores, podendo perder por 2 gols de diferença, desde que faça um pelo menos lá no Mineirão. E também não vamos deixar de falar, na sequência, sobre o caso Adriano, ele que está denunciado pelo Ministério Público por associação ao tráfico de drogas. Primeiro destaque é do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. E é justamente para essa história do Adriano, garotinho. A gente viu o Adriano, potencial do Adriano, jogador de seleção brasileira, ídolo do Flamengo, artilheiro do Flamengo. Um cara que todo mundo idolatrava nas ruas, todo mundo queria comprar a camisa 10 do Flamengo. Hoje a camisa 10 é do Mugni. Adriano era o grande ídolo do Mengão, ganhou títulos com a camisa do Flamengo, aí partiu para o outro lado nessa confusão toda, só atrapalhou a tua carreira. É uma pena, porque você jogava muito, hoje está difícil engrenar. E seria titular da seleção brasileira até hoje. O recado agora é do Gerson Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Vou deixar esse assunto um pouco de lado, é um assunto desagradável para quem gosta de futebol. Como o Gilson falou, ele poderia estar na seleção brasileira, que falta centroavante como ele. Mas olha aqui, e o Flamengo passou um aperto essa madrugada lá em Belo Horizonte. Mas aquilo todo mundo sabe. A galera vai para lá, solta foguete, não deixa a galera dormir. A galera do Flamengo está acordada pro jogo, é o que interessa. Dormir é outro problema. E o Galo é que tem que dormir. A hora que vai rolar a bola, quem tem que dormir é o Galo. Ou não é, De Aranha? Garotinha, a vantagem do Flamengo é muito grande. Mengo. Aliás, garotinha, quero falar um hein? negócio pra você. Fala aí. Nós estamos mal aqui. Aqui é um tiroteio do cacete. Agora eu quero também saber aonde que eu vou me jogar aqui. Se você tá ocupando todo o espaço. Malandro, bota a gente nós no desenho. Velhinho, pô. Aí, bota a gente no desenho. Esse programa aqui não dá pra nada. Agora posso falar uma coisa? Posso perder a piada? Você pega a camiseta do Dé, bate com a camiseta hoje do Gerson na máquina de lavar e sai quem, o Gilson? A minha camisa é homenagem ao Madureira. A minha camisa é homenagem ao querido Madureira, 100 anos do Madureira. É verdade. Elias Duba, Ener Madeira, meus amigos aí de Madureira, Conselheiro Galvão. Tá aqui, ó. E a minha é da seleção. Bota Olha a aqui, amarelinha hoje à noite, também o Vanderlei está escondendo a escalação e é natural que esconda. Porque o Everton viajou, o Gabriel viajou, mas a gente não tem certeza se eles têm condição esse ou é o não. problema. A minha Aí quem pode preocupação, entrar? sabe o que é essa, pode cara? estar o Nixon, pode entrar também o Luiz Antônio. Agora, para mim, Antônio. o Gerson concorda comigo. O Nixon seria tem que entrar sempre, nesse time. independentemente de qualquer outra garotinho. coisa. O Flamengo precisa de velocidade no contra-ataque. É o único cara que pode substituir o Gabriel ou o Everton, é o Nixon. Se tiver problema com algum dos dois, Nixon no time. O que você tá preocupado? Mas sabe qual é a minha preocupação? É acontecer com o Gabriel e com o Everton a mesma coisa que aconteceu com o Wallace. O Wallace demorou a voltar, voltou lá, jogou 15 minutos, saiu. Elano chegou, primeira O Léo também? Quem? Elano. Quem? Artilheiro na Índia. A Índia fui férias passear. Artilheiro na Índia. Milton César gravou essa mãe. Lembrando que no teu tempo. O Elano jogou contra o time do Zico. Ganhou? O time do Zico é o Goa, né? Goa. Goa. E o É Elano, Goa! Elano pegou de falta. O nome do time dele É o Goa. time do Zico Quando e é do Goa? danadinho Maurício Menezes. É Goa! Agora, é esquecendo fogão, que o Adriano é jogador de futebol. A experiência da Isabelle no dia a dia do noticiário policial, com o Daniel Penafirme, que está acompanhando também, o que pode acontecer a partir de agora? Digamos que ele hoje seja notificado.
E aí? E começa um outro andamento do processo, né? O grande bafão dele, de indiciamento, a gente tem as imagens, se puder rodar aí, quando ele foi ouvido na delegacia em relação àquelas motos. Aí é nosso plantão, né? Plantão no aeroporto do Galeão, todo mundo ficou lá e parece que ele... Eu, sinceramente, falaram que ele já chegou ontem à noite, eu acho que chegou pela porta do fundo. Ele deve ter feito o seguinte, como ele vinha da França, ele armou um outro voo, saiu da França para outro lugar, para outro país e saiu sem ser direto da França para o Rio. Porque ele sabia que estava todo mundo esperando. Todo mundo esperando, o voo claro. da França chega às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E eu repito a minha impressão, meu sentimento. O contrato ou a possível proposta de contrato profissional para o Adriano no Le Havre da França foi, de alguma forma, encontrada por advogado para fugir desta notificação que poderia pintar e pintou e vai pintar agora do Ministério Público. Essa denúncia do Ministério Público. Isso é a minha impressão. Porque o Le Havre não tem nem tradição do Eu queria ver o Adriano. É uma pena isso. Eu queria ver agora, o CBF está dando a notificação para o Adriano, dizendo Adriano, artilheiro do Mengão do Campeonato Brasileiro, 80 gols. Isso é que a galera queria ver, que pena, é uma pena. Eu fico com pena dele e de outros jogadores, ex-jogadores que eu encontro, o Gerson está aqui. Agora a gente lembra de ter muito ex-jogador aí com problema, né, Gerson? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Qual é? Por quê? Nós preservamos e adoramos o Adriano como jogador. Isso nós vamos sempre lembrar da melhor maneira possível. O que ele plantou, ele está colhendo, é um problema de ordem pessoal dele, e eu não me envolvo nisso não, garoto. Não, e também não me pode, envolvo nisso. não existe comparação. Não tem nada quando a ver com a Isabelle levantou a bola. É um novo Quando caso. vira crime é outra coisa. Primeiro prova que ele está envolvido. Não, mas quando a Isabelle levantou a bola ainda agora, será um novo caso do Garrincha, vai acabar a sua profissão da forma Garrincha. Garrincha não ganhou, Gerson é testemunha, porque também acompanhou o Maneco, como eu acompanhei. O Garrincha não ganhou a 10ª parte do dinheiro que o Adriano ganhou, né, Gerson? É verdade. E também não estava envolvido nessas confusões. A questão que eu fiz a comparação é a seguinte, acabar da forma triste, como a gente não queria que Garrincha acabasse também. Exatamente. Agora, em lados diferentes, né? Mané é uma coisa e o Adriano está sendo outra. Nem se compara. E nem no futebol também. O Mané gostava só de passarinho e a água que o passarinho não bebe. É só isso Agora, que o Mané a pergunta que eu queria gostava. fazer para os dois, que têm experiência em relação do futebol mesmo, vocês acham que esses jogadores agora, que ganham tanto dinheiro, que saem de uma comunidade e acaba se deslumbrando, o clube teria que ter responsabilidade, ou até mesmo a CBF, com um trabalho mais profissional na cabeça desses jogadores, ou vocês acham que não? Eu acho que não. Eu acho que aí vai muito da pessoa, da família da pessoa. O Tele e aí, fazia se o seu isso. Tele, por isso que o seu Tele vai ser difícil Tele você arrumar fazia um cara isso. igual a ele. O Tele Santana, ele fazia um trabalho com os jogadores. O jogador, o Juninho, que hoje jogou no Vasco aqui, Juninho Paulista, quando ele saiu do Ituano para jogar no São Paulo, comprou um carro 0 km com as luvas que ele ganhou. O Tele falou, chamou o cara, vem cá, você vendeu o carro para ele? Pode levar o carro, devolve o dinheiro. Fazer um papel de Você pai, vai comprar ele um fazia, apartamento para sua família, que sua família mora de aluguel. Fez isso com Palhinha no São Paulo também. E fez isso. Então, o Júnior Baiano dava aqueles carrinhos malucos aí no Flamengo, o Tele levou ele pro São Paulo, isso eu sei porque a gente era amigo do Tele. E eu falou para ele, primeiro carrinho que você der, eu tiro você do jogo. O carrinho é aquelas tesouras malucas que ele dava. O Júnior Baiano jogou na bola, parou de dar carrinho. Foi até Agora, em seleção. hoje, 10 da noite, todo rubro-negro tem que fazer aquela corrente para frente. É o jogo que nós vamos transmitir pela Transamérica em 101,3. Flamengo contra o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro reverteu contra o Corinthians também ganhou de 2-0. Aí foi para lá, o Atlético, deu-lhe uma chinelada. Virou contra o Galo tá do time do Corinthians. O Galo está vivendo um momento bem enrolado, está com negócio de indisciplina. Teve esse problema de disciplina, lá o Jô foi afastado. O grande André que passou aqui pelo Vasco Jô, foi afastado. André e Emerson Conceição. Emerson Conceição. Os E três outro foram detalhe, eliminados. e o Galo foi falar pro Peru que Natal tá chegando. O Peru falou, deixa de ser desgraçado. Eu vi essa piadinha na internet. Lazarento. Falou um palavrão, mas não pode falar. Não pode falar. Eu tenho um recado para você. Você que é aposentado, pensionista, servidor público, que usa cartão de crédito do banco que tem conta corrente, preste atenção nesse recado.
O cartão BMG é muito mais vantagem para você. Com ele você faz compras, saca dinheiro e, melhor de tudo, só desconta 5% da fatura no seu contra-cheque. Ah, você quer benefícios? Então tá bem. Que tal descontos de até 40% em redes de farmácia, programa de fidelidade com o dobro dos pontos do mercado e ainda o menor juros? Tá esperando o quê? Ligue agora e peça o seu cartão BMG. Mais vantagens, mais segurança e muito mais benefícios. Ligue 4004-2503 ou consulte nossas lojas no site imediatabrasil.com. Isabelle, tá na hora de quê? Nós vamos pro intervalo de novo, é isso? Tô aqui batendo papo com o Justificado, a gente vai pro rápido intervalo, a gente volta já. É nóis. É o Corinthians, o Coringão. No Mundial, a gente soma dedicação, soma atendimento e o resultado é o menor preço. Alcatra contra filé quilo 15,79. Coxinha das asas Cevale o quilo 6,25. Linguiça para churrasco Seara quilo 7,45. Filé de salmão congelado frescato quilo 27,50. Suco de uva Aurora 1,5 litro 8,99. Omo 3 litros 11,80. Mundial, o menor preço total. Haroldo, eu tô indo embora. Falei pra gente fazer um seguro de vida e acidentes pessoais com a Penisa. E você nem ligou. Eu tava pensando no futuro das crianças, caso algum imprevisto acontecesse com a gente. Isola, essas coisas acontecem com os outros. Chega! Vamos, mamãe. Opa, e eu? Você? Você agora é o outro. Capemisa. Protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. I'm so hungry. I know this bar along the Amazon that serves grilled anaconda. Snake. I'm in the mood for dessert. Hold that thought. Usher, a nova colônia da Jequiti. Seja você também uma consultora ou um consultor Jequiti. Os produtos de Natal já estão a caminho e o Ricardo só tem uma opção: liberar espaço a qualquer preço. TV 60 gigante, 2.599 em 10 sem juros. Limpa a loja Ricardo Eletro. LED 32 Panasonic, só 79,90 mensais sem juros. Samsung Galaxy Core 2 Duos Quad-Core e câmera de 5, 49,90 mensais sem juros. Galaxy S Duos Dual Core e câmera de 5 mega, 39,90 mensais sem juros. Ricardo Eletro. Hoje eu tô aqui em Nilópolis com o Michel, ganhador de uma casa no valor de R$100 mil. Vem ganhar também. Essa semana tem 300 mil mais 5 mil por mês por um ano para quem acertar 20 dezenas e 100 mil para dividir entre quem acertar 19 dezenas. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades que tive no meu caminho. Se preparar é muito importante. Passar o som, checar os instrumentos e conhecer bem o palco. Tá na hora. Opa, você quer fazer o NEM? Tem que se preparar também. Checar cada detalhe. Conheça o local da prova com antecedência. Não esqueça os documentos. Seja pontual. E lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Super Rede. Tá todo mundo comprando aqui. Coxa de frango Rivelli, 4,45. Peito de frango Rivelli, 5,75. A loja toda em promoção. Filé de peito de frango Rivelli, 7,95. Linguiça calabresa Sadia, 9,98. Tá todo mundo comprando aqui. Lasanha Seara, 6,99. Azeite Galo, 8,98. Super Rede. Tá todo mundo comprando aqui. Ô, só, não dá pra falar sério. Eu tô sendo contaminada aqui. Sabe como que é o táxi do além? Mostra táxi do além, o cara vai morto lá no táxi do além. Ou quando você pega aquele carro funerário e vai levando o cachorro, o cara vai morto lá assim. Gente, a gente tá ficando por aqui. Um beijo pra você. Tem um pagode por aí? Aqui, Coalhada. Ô, Coalhada, vamos fazer. Vamos fazer o Jussão dançar hoje. Vamos fazer o Jussão dançar hoje. Cadê o pagode? Eu tô amarrado em você. A gente faz falta amanhã. Beijo. Eu tô amarrado em você. Eu tô aqui, ó. Aumenta o som, não tem pagode aqui, não. Beijo no coração. Eu tô amarrado. Eu tô amarrado em você. Beijo. SBT Rio. Oferecimento.
Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Talentos Senac 2014, o talento conquista. Ultrafarma.com.br. Casa e vídeo, ofertas para não passar sufoco no verão. Não é loucura o que vou dizer. A luz do sol chegou pra valer. Tô num balão pronto pra voar. Prepara, chegou a hora da gente cantar. Porque estou feliz. Bate palma junto, porque a verdade é a felicidade. Eu tô feliz. Bate palma junto e viva a vida com muita vontade. Eu tô feliz. Bate palma junto, que a alegria é toda pra vocês. Eu tô feliz. Bate palma junto, porque a verdade é a felicidade. Eu tô feliz. Bate palma junto e viva a vida com muita vontade. Eu tô feliz. Bate palma junto, que a alegria é toda pra vocês. Alessandro corre atrás dos detalhes. Poderia verificar se isso é uma montagem? Eu quero ir embora daqui. É uma questão de tempo até a verdade aparecer. Sortilégio. Nesta quarta, 4h15 da tarde, no SBT. A verdade que tantos tentam esconder, você vê aqui. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quarta, 11h15 da noite, no SBT.